Olá, amigos. Domingão, dia 29 de maio. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 30 de maio, mês encerrando na terça-feira, dia 31, iniciando o mês de junho aí com sexta-feira sendo até o dia 3. Então, do dia 30 ao dia 3 do 6 é o objetivo desse radar da semana. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já convido você para se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem o botão inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. Logicamente, você vai ver esse botão se estiver dentro do YouTube. E lembre-se também de aproveitar ao máximo o conteúdo existente. Você deixando o sino das notificações, todo conteúdo novo, o YouTube vai te lembrar que aqui tem um conteúdo novo dentro do canal. Lembre-se, tem esse radar da semana todo domingo. Você tem análise de fechamento, todo fechamento de pregão após o fechamento do pregão. E você tem um radar do mercado todos os dias a partir das 11 horas aqui. Então, inscreve-se, aproveita ao máximo o conteúdo aqui desse canal. Nesse radar da semana eu vou falar de diversos ativos. Primeiramente, índice Ibovespa. Deixa eu colocar ele até aqui na tela. Rapidamente colocar aqui na tela. Pronto, Ibovespa. Depois disso vem falando dos futuros, mini dólar e o... Mini dólar não, dólar futuro, que é o contrato cheio, e também olhando aqui para os juros através do contrato F25, DI1 F25. Na sequência vem para as ações, PTR4, Vale 3, Prio 3, BIF 3, CL3, VIVT3, LWSA3, SMTO3, STBP3, TOTS 3, BBS3, SBSP3, MDIA3, BRKM5, CFB3 e ainda vou falar de BID11, CSNA3 e SAMB11. Então, muitas ações, ou seja, no totalidade aqui de ações, vamos falar de 18 ações, além do índice, do dólar e dos juros. Fica aqui comigo até o final e lembre-se de já deixar o like, o joinha, enquanto eu rodo aqui a vinheta para esse radar da semana. E lembre-se aí de compartilhar, logicamente, se ele for útil para você, se pode ser útil para outra pessoa, um familiar, um amigo. Agradeço demais sua valiosa audiência aqui no canal. Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa, que teve uma boa semana com alta de 3,18%. E isso provocando ali uma alta já de 3,77%. Ou seja, estava em leve alta após o fechamento da semana passada. Com essa alta dessa semana, reforçou um pouco mais a alta do mês de maio. Ainda dentro de um movimento de queda, que faz até sentido ter algo mais para baixo, falando até no mês de junho, criando expectativa para baixo no mês de junho. E por isso que é importante, quanto mais aqui for aqui para cima esse movimento atual de alta do gráfico semanal, ou seja, aqui está dentro tecnicamente de um movimento de alta. Aqui está dentro tecnicamente de um movimento de queda, só que o mês está sendo um mês positivo, por conta desse movimento de alta do gráfico semanal. Dentro do que aconteceu aqui do gráfico semanal, o caminho mais provável seria o quê? Ter uma formação de topo descendente, abaixo de algum nível de resistência, que nessa semana já conseguiu superar algumas resistências, como por exemplo a região dos 11.000, que era onde estava a média móvel, tá? Até agora em 11.127, aos 111.127 até os 111.700, veio para cima dessa região. Isso aumenta a probabilidade de se ter algo mais para cima, caminhando para um outro nível de resistência, que olhando aqui para o gráfico semanal seria ali por volta dos 114.500 até os 115.000 pontos, região um pouco mais relevante. Esse é o caminho mais provável. Ficar atento, porque se a gente tiver, mesmo que tenha uma nova máxima aqui, tiver um candle forte de queda, fechando para baixo da média e nova mínima, isso é o que aumentará a probabilidade de se ter algo para baixo, consequentemente apontando para junho aí ser um mês mais negativo. Logicamente, outra semana muito forte aqui para cima vai afastando cada vez mais a chance de se ter o quê? Um movimento muito relevante para baixo, que vai muito abaixo desse patamar aqui. Mas logicamente a gente vai avaliando semana a semana e eu trazendo aqui para vocês no radar da semana. Para essa próxima então semana, a gente tem já um movimento de alta, tendência de alta no curto prazo, ou seja, um movimento de alta no semanal, no diário tem a tendência de alta. Topos e fundos ascendentes está com movimento de alta.
começa a trazer algo mais negativo se fizer um movimento, um sinal mais forte de baixa aqui. O primeiro sinal é oscilar abaixo da mínima do último pregão, 111.558, seria o primeiro sinal para baixo no Ibovespa no decorrer dessa próxima semana. Mas como ainda existe uma expectativa de curtíssimo a curto prazo de caminhar para a região dos 114.500 a 115 mil pontos, então o que seria interessante monitorar é justamente fraqueza aqui para cair um sinal de alta no Ibovespa ou uma lateralização, um sinal de alta para caminhar para essa região aqui, que aumentará a probabilidade aí de subida do Ibovespa. O que vai realmente afastar essa expectativa é um movimento mais forte de baixo aqui, por exemplo, fechamentos aí para baixo não só desse topo anterior, 109.770, como também da média móvel de 3 períodos, que está em 109.407 neste momento, lembrando que ela vai subindo. E seguindo agora para falar do dólar futuro. Olhando aqui primeiramente para um gráfico semanal. E vou tirar a questão também do ajuste. Então temos o dólar, já tinha gerado um topo descendente, já tinha comentado isso esse ponto num ponto de resistência. Confirmou o topo, o caminho mais provável é de ter algo para baixo. O viés era de baixo no médio prazo. Estava testando mensal uma região importante de resistência. E observe como parou realmente nessa região em conjunto com média, fundos anteriores, enfim. Região importante de resistência, topo no semanal, força maior para baixo, caminho mais provável testar esse suporte aqui em 4.691,5. E aí vai ter algo um pouco mais relevante para baixo na faixa dos 643,5 e a mínima em 614. Por enquanto o caminho mais provável é testar essa região. Como o movimento está um pouco mais prolongado aqui de baixo, chegando nessa faixa aí de 691, para baixo, ficar atento pelo gráfico diário, pois podemos ter o quê? De 691 até a região 614, ficar de olho na questão de um sinal de alta no gráfico diário, quebrar a sequência de máximas descendentes. Isso aumentará a chance de ter algum movimento de recuperação no dólar, favorecendo mais operações na ponta compradora. E até para quem quer arriscar durante alguns pregões, seria uma das alternativas aí de buscar alguma entrada, superação na máxima de um candle anterior após, preferencialmente, invadir a região dos 691 para baixo. Então o dólar segue no viés mais de baixo. E aí falando viés mais de baixo, onde é que pode chegar o dólar? Tem uma projeção aqui por volta, tem uma região aqui por volta dos 4.200, que é um dos pontos que o dólar pode buscar aqui numa movimentação um pouquinho maior para baixo. Seguindo aqui para falar agora do DI, deixa eu colocar aqui que eu não tinha digitado aqui, DI contrato F25, vou colocar aqui na tela, pronto, nós temos aqui o DI dentro de um movimento de queda no gráfico semanal, candle de indefinição após um candle de baixa, apesar de estar no suporte, tecnicamente só olhando para os candles, para as formações, reforça um pouco mais a chance de ter algo para baixo. Como está no nível de suporte, que é a média, então o que vai começar a anular essa expectativa de ter algo mais para baixo é superar a máxima desta última semana, 12,37. Se superar isso, beleza, aumenta a chance de subida. Caso isso não aconteça, o caminho mais provável é para baixo nos juros. E aí, olhando para um gráfico diário, sendo aqui até olhando mais específico num movimento mais curto, observe, gerou um sinal forte de subida, parou no nível de resistência aqui, que era resistência, virou suporte, virou agora resistência novamente, chamada mudança de polaridade, segue dentro do movimento de queda, está em cima aqui de uma região de suporte, é um lugar onde pode bater e voltar a subir. Mas por enquanto não tem esse sinal de alta. Da alta tem um candle aqui de alta aqui que pode superar a máxima dele, gerar um movimento de subida, pode. Só não teria uma expectativa tão forte para cima. Como eu já disse ali, tem que realmente superar a máxima dessa última semana para aumentar a chance de subida nos juros. Enquanto isso não acontecer, a tendência é mais aqui de baixa no diário, observe um topo duplo, topo descendente, então o viés é mais negativo, de caminhar para essa região aqui, mais para baixo, suporte mais relevante, então basicamente em 12, até depois na faixa de uns 11,88, a região mais importante de suporte para os juros. Contrato F25. Vamos então falar agora das ações, vamos para as ações. Começando pela PTR4, olhando mais para um gráfico semanal. No gráfico semanal da Petro, nós tivemos, está ajustando aqui, né? Deixa eu só tirar a questão colocar a questão do ajuste aqui de novo. Pronto. Nós temos aqui Petro dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E o que aconteceu? Ou seja, tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, tendência de alta pelo gráfico mensal. O que nós tivemos
nessa semana um engolfo de baixa, um padrão de reversão dos candles que aumenta a probabilidade de, depois de um movimento de subida, reverter esse movimento de subida para um movimento de baixa. Não necessariamente para vir aqui embaixo, mas aumenta a chance de ter esse movimento de baixa. O que reforça um pouco mais a oscilação do preço no início dessa próxima semana, no decorrer dessa próxima semana, abaixo da mínima dessa última semana, que foi de R$ 30,57. Isso acontecendo, qual o suporte mais próximo para a PTR4? Ou seja, até onde pode vir esse movimento? Nos níveis de suporte, onde o preço pode parar de cair e voltar a subir. Então nós temos aqui essa região de topo, 29,03, depois tem a média móvel de 3 períodos de 28,60, até uma região ali de 28,14, 29,03 a R$ 29 a 28,15 é a zona principal de suporte para a PTR4. Então temos uma sinalização de baixa que a confirmação dela aumentará a probabilidade de ter algo para baixo na PET ou mesmo um movimento lateral. E olhando para o gráfico diário da PTR4, nós temos, em termos de volatilidade, nós temos um topo duplo. Volatilidade aqui foi lá embaixo, volta aqui em cima, vem aqui embaixo em um único candle, perde a mínima dessa região aqui, gera um sinal de topo duplo, ou seja, dois topos na mesma faixa de preço, perdendo o fundo que fica entre eles. Isso traz uma projeção de queda, para Petro aqui apontando para a faixa dos R$ 29,00, sendo mais exato, R$ 28,97, ou seja, a altura aqui dessa distância entre os topos e o fundo sendo projetada aqui após o rompimento. Basicamente isso é um padrão gráfico usado aí na análise técnica de reversão de tendência. Eu diria que o suporte mais relevante a ser perdido é a região dos 30,21 até a região dos 29,97, essa região de fundo mais visível que é ascendente para a PTR4. Enfim, perdeu a mínima desse candle, fechamento abaixo da média, perder a mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de queda em busca dos próximos níveis de suporte. Já citei o suporte pelo gráfico diário e tem o suporte lá pelo gráfico semanal. Na Vale 3 está dentro de um movimento de queda após também em termos de volatilidade estabelecer aqui uma tendênciazinha de baixa, vem aqui para cima. Depois dessa média não tem algo tão relevante em termos de resistência. Deixa eu até colocar aqui o Fibonacci em cima desse último movimento aqui. Então não tem uma resistência a não ser 86,28. Pegando como se fosse um único movimento, a gente teria 87,88, que faria até mais sentido aqui. Essa região que teve um gap ali para trás, região ali perto dos 88,60. Então essa seria a região principal de resistência. A Vale dentro de um viés mais positivo nesse momento, olhando só para o movimento do gráfico semanal. Em conjunto, lembrando que está batendo aqui no suporte do mensal, em conjunto com o gráfico diário que está dentro do movimento de subida, reverteu aqui uma sinalização negativa e caminha para buscar ali uma zona de resistência do gráfico diário na faixa dos R$ 87,20. Diário depois tem resistência em torno de R$ 87,28 e R$ 87,68 pelo gráfico diário. Vejo compra aqui na ação de imediato? Não vejo essa entrada de imediato em cima de Vale 3. Falando de operação de swing trade, aguardaria alguns pregões aqui corrigindo a média móvel de 3 períodos se aproximando mais do preço para buscar uma compra de pivô de alta, por exemplo. Partindo para os demais ativos, eu vou falando primeiramente do gráfico semanal desses demais ativos. Prio 3, bela sinalização de alta, superação das máximas anteriores, pivô de alta no gráfico semanal, expectativa de poder rasgar finalmente essa zona aqui de resistência. Seria o caminho mais provável. Opa, então já vou efetuar uma compra aqui de rompimento, é possível, colocar o stop aqui embaixo e você pega essa diferença percentual entre o seu preço de entrada e o ponto de stop abaixo da mínima dessa última semana lá na faixa 25,69, você projeta esse 1,5 vezes o tamanho desse percentual para se ter ali o ponto de objetivo para a sua operação de compra de position trade. O que significa position trade? É uma operação que vai durar aí mais semanas. Ou seja, o objetivo é ficar de 3 a 10 semanas posicionado no ativo. E pelo gráfico diário, para buscar alguma operação de compra de swing trade com melhor relação de retorno, seria interessante acontecer um fundo ascendente acima dessa região que ela rompeu, ou seja, acima pelo menos de um patamar de R$ 27,30. O próximo ativo é a BIF3, BIF3, que também fez aqui um pivô de alta nessa semana. Grande candle de alta, gerando um fundo primeiramente aqui e agora um pivôzão de alta de 11,82%. Mesma forma da
Prio 3, ou seja, se buscar uma entrada aqui nessa região superando a máxima desse candle, stop aqui embaixo, tenta pegar 1,5 vezes o tamanho desse risco da operação. Tá? Que é uma operação mais de rompimento, com candle de força. Então tentando pegar ali também, no mínimo ali, eu diria, além desses candles aqui, pelo menos umas 3 semanas, de 3 a 10 semanas aí para cima, aguardando aí nessa operação, que lembrando é um ativo em tendência de alta de curto a médio prazo, de longo prazo, enfim, está alinhada para cima. Então, pelo gráfico diário, da mesma forma da Prio 3, o ideal para compra de swing trade, aguardar algum processo de correção no preço ou no tempo. Correção no preço, movimento para baixo, correção no tempo, movimento lateral do preço. Mais um papel aí que fechou bem a semana, já tinha vindo com 2 semanas boas, a Cielo, alta de 12,39%, pivô de alta também aqui, já tem até um movimento um pouco maior de subida. Então, essa aqui, entrar comprando aqui, eu diria no máximo relação de retorno de 1 para 1, tamanho desse candle aqui projetando aqui para cima, para tentar pegar uma relação de retorno 1 para 1. Então a gente está falando aqui, ó, se comprar aqui agora com stop de 11, quase 12%, 12% aqui para cima, a gente está falando ali do papel na faixa dos por volta de 4,50. E o outro nível de resistência, que seriam relações de retorno de 1 para 2, é uma região na faixa dos 24%, 24, 25%, é uma região aqui de resistência na faixa dos R$5 número redondo. O primeiro desafio dela está aqui, ó, no gráfico semanal. É essa região mais desafiadora ali por volta dos R$4 a R$4,20. Lembrando do diário, correção, encaixa a operação de compra mais adiante, acima dos 3,60 pelo menos. VIVT3. Ação também gerando um sinal de fundo aqui, ó. Não gerou pivô de alta, mas um fundo ascendente. Bateu no suporte, gerou um sinal de fundo, cria-se uma expectativa para cima. Compra aqui desse candle, coloca o stop ou na volatilidade ou abaixo da mínima desse candle. Seria uma alternativa. O mais bem posicionado seria para baixo dessa região, abaixo pelo menos dessa mínima aqui, lá nos 48,99. E depois de mais uma semana no mínimo, aí colocar o stop abaixo da mínima dessa terceira semana e tentando pegar também de 3 a 10 semanas aí para cima. Em VIVT3, que está alinhada para cima no gráfico semanal, no gráfico mensal e também aqui realinhando para cima basicamente no gráfico diário, depois dela ter quebrado a sequência de topos e fundos descendentes, veio aqui, subiu, caiu, volta aqui para cima, pivôzinho de alta. Nessa semana, no decorrer dessa semana, mais aqui 1 a 2 candles, fundo ascendente, dá para arriscar a operação de compra nesse papel. Falando de swing trade também. Localweb, LWSA3, gráfico semanal, está dentro de uma tendência de baixa, fez uma semana forte de subida, uma semana de indefinição, mas com alta de 1,15, que cria uma expectativa ainda de poder caminhar para a região ali dos R$8. E aí, sendo mais otimista, R$8,40. R$8 seria o primeiro desafio, aqui junto à média. Tem o fundo ali anterior em 7,67, então são as resistências mais relevantes. 7,67, R$8 número redondo, e depois 8,40 são os níveis de desafio de avaliação da recuperação de uma possível mudança de tendência que ainda não está claro pelo gráfico semanal, um movimento muito forte para baixo no mensal. Gráfico diário, inclusive a gente tem uma compra de swing trade aberta no papel, mantendo a expectativa de poder ter algo para cima. Lembrando, stop aqui está para baixo dessa região aí de fundo em Localweb. SMTO3, gráfico também semanal, dentro de um movimento de subida, patinou na semana passada para ficar acima dessa zona de resistência, essas duas máximas aqui. Essa semana conseguiu fechar acima, mantendo o viés mais positivo para o papel. Qualquer compra aqui de rompimento já também é a mesma coisa aqui, colocar um stop pelo menos abaixo desse candle aqui, e o mais bem protegido abaixo desse candle. Fazer compra de fechamento aí acima da zona de resistência. Stop ficaria na faixa dos 45,39. E tentando pegar uma vez ou 1,5 vezes para cima. Não exigir tanto quando a operação é de rompimento. Não exigir tanto para cima. Depois de SMTO3, eu vou falar de STBP3, que também está dentro de um movimento de alta no gráfico semanal. Só que essa semana ficou ali no 0 a 0, perdeu a mínima da semana anterior. Baita sombra superior, que cria um sinal de perda de força na resistência. Aqui, sombra inferior, que também gera um sinal de opa, ganhou força no final, aumentando a chance de poder voltar aqui para cima, para a região de resistência na faixa 7,83 até a máxima ali na faixa de 8,08.
Qualquer compra executada aqui, tentando esperar pelo menos ali mais umas 2 a 8 semanas aqui para cima, colocar o stop na volatilidade do ativo ou para baixo aqui dessa média, para baixo da região dos R$7 seria mais bem posicionado o stop pelo gráfico semanal em STBP3. Também estamos numa compra de swing trade, vamos ver se ela consegue ganhar força aqui para cima no decorrer dessa semana. Stop aqui está mais para baixo nessa ação. O outro ativo a ser falado, TOTS 3, também olhando para o gráfico semanal, está dentro de um movimento de recuperação, segunda semana aí de um movimento de subida. Esse movimento não cria uma expectativa de poder vir voltar forte aqui para cima, mas como bateu no suporte e gerou um sinal de alta, está dentro do movimento de subida. Comprar o ativo aqui nesse momento é contra, não tem uma tendência apoiando, e a expectativa seria de buscar essa média móvel exponencial de 13 períodos. E até olhando para a TOTS 3 pelo gráfico diário, ela gerou aqui um rompimento para cima. Então ficaria mais uma operação pelo gráfico diário do que pelo gráfico semanal. Ou seja, vou comprar a TOTS 3 na superação da máxima desse candle, vou colocar o stop aqui um pouquinho para baixo dessa região que parou de subir e começou a cair, que ela era uma resistência que agora pode funcionar como suporte conjunto da média. Enfim, colocar um pouco mais para baixo o stop, vou pegar aqui até outro range, ou seja, R$1,10. Então, colocando ali a entrada em R$27,94, o stop ficaria em R$26,84. Então, ficaria por aqui assim, abaixo justamente dessa região que eu acabei de mencionar, usando a volatilidade, tentando pegar aqui 1,5 o tamanho desse risco. O tamanho do risco é o tamanho do stop que eu quero dizer. Depois de TOTS 3, vou focar agora um pouco mais em gráfico diário e gráfico semanal. Do lado de cá o gráfico semanal. Deixa eu tirar essa tela aqui da frente, pronto. E aqui eu vou falar de gráfico diário em cima de BBAS3, Banco do Brasil, primeiramente, que está no processo de correção dessa última subida. E quanto mais se estender aqui o movimento para baixo, testando suporte, seja da média e também desse gap de alta, ou seja, desde um patamar ali na faixa dos 36,43 até o patamar de 36,24, ou mesmo esse topo anterior. Enfim, dessa faixa aqui de preço, se ela invadir aqui essa região e proporcionar algum sinal de alta, dá para arriscar a compra no decorrer da semana, tentando pegar um movimento para cima. SBSP3, também ficar atento aí nos próximos 2 pregões, 1 a 2 pregões, para uma compra de fundo ascendente após testar a média móvel de 13 períodos ou se aproximar dela. Enfim, algum nível de suporte, tentando atuar a favor da expectativa de alta pelo gráfico semanal. TOTS 3, já falei, então é MDIA 3, desculpa. MDIA 3, ação que bateu na resistência, veio forte para baixo, fez um fundo no mesmo fundo anterior e rompeu tudo para cima, ou seja, ela retomou a tendência de alta, ela fez um W, um fundo duplo, então um padrão aí gráfico de fundo duplo, mudança de tendência. O fato é agora, o principal, ela gerou um primeiro candle de possibilidade de correção. Se essa correção estender aqui, gerando mais aqui, pelo menos mais 2, se tiver mais melhor ainda, fundo ascendente, compra de swing trade no decorrer dessa semana em MDIA 3. BRKM5 também aqui dentro de um processo, depois de uma subida, depois dessa forte subida, ela entrou num processo de correção, vamos dizer assim, 2 etapas, caiu, subiu, caiu novamente. Aqui tem um risco um pouco maior nessa posição, porque ali no gráfico semanal, ela está dentro de uma tendência de baixa, o que ela pode fazer aqui? Montar um pivô de baixa, um topo descendente, pivô de baixa somente se perder essa mínima aqui. Mas você tem um risco de tomar um topo descendente aumentando a probabilidade de queda. O topo descendente viria através da perda dos 42,42, que é a mínima deste último pregão. Então, para buscar alguma compra nesse ativo, somente basicamente se superar essa máxima do pregão de sexta-feira, sendo mais agressivo, sabendo que a ação tem 2 topos aqui pela frente, então tem um risco maior. 43,13 seria 43,14, stop aí para baixo 42,42. E o desafio principal encontra-se por aqui assim, que é uma região ali que começa na faixa dos R$44 e vai até R$44,35. CRFB3, ativo que também está enrolado para subir. Fala assim, tá em tendência de alta, tá, beleza, tem tendência de alta, mas até agora,
até agora não deslanchou. Esse aqui caiu, subiu e lateralizou. E ainda gerou um sinal de baixa nesse último pregão. Então qual seria a alternativa aqui para entrada? Eu olharia um pouco mais até para a ponta compradora. Pode ser que ela perca isso aqui e resolva andar aqui para baixo. Mas o que mais chamaria atenção para abrir uma compra aqui seria se no pregão de segunda-feira ela romper, esse pregão de amanhã, ela romper isso aqui, ou seja, ela gerou um sinal de baixa, na sequência ela vai ou romper essa máxima ou essa aqui, como está muito próximo esse rompimento ali dos R$20, a alternativa de arriscar uma operação de compra em Carrefour, em CRFB3, falando de operação de swing trade. BID 11, que vem dentro de uma tendênciazinha de baixa pelo gráfico diário, tendência de baixa no gráfico semanal, no gráfico mensal também viés mais de baixa. Qual seria a alternativa aqui? Aí também tomando risco maior, porque a tendência é de baixa, diversas periodicidades. É mais por uma questão de movimento forte para cima e a forma de cair, na minha opinião, não está tão forte assim. Então, para arriscar alguma compra, se ela cair ainda aqui mais, ok, mas seria basicamente superação da máxima do pregão anterior. Então, nós temos aqui 13,43, 13,44, ou seja, entrada ali por volta dos 13,45. Coloco o stop logo abaixo dessa região aqui tenha sido rompida. Stop, desculpa, abaixo desse patamar aqui, ou seja, seria mais pela volatilidade do papel. Então, se você entra ali na faixa dos R$13,45, deixa eu voltar aqui o tempo gráfico. Aqui seria R$1,04 abaixo desses 13,45 para estabelecer o ponto de stop da operação. Depois disso aqui eu vou falar depois de BID 11, o próximo ativo a ser comentado aqui vai ser focando um pouquinho mais na ponta vendedora, que é CSNA3. Poxa, Dalton, vender CSNA3 aqui, que ela está em tendência de alta, com forte movimento de subida. Sim, está, só que ela está começando a entrar num nível importante de resistência, que é essa região de 2 fundos anteriores. Então aqui seria a região que ela pode bater e parar de subir. Como está esticando para cima, se afastando da média móvel de 13 períodos, se ela invadir isso aqui, ó, lá na segunda, na terça-feira, essa região, e perder a mínima do que a anterior, é uma das alternativas de arriscar uma venda, tentando pegar um movimento até a média móvel de 13 períodos. Lembrando, um risco um pouco maior, porque se ela, depois de abrir algum sinal de baixa, ela não ganhar força para baixo e proporcionar ou fundo ascendente ou pivô de alta para cima dessa região aqui de R$21,50, fica mais para compra, ou seja, ela está chegando num momento importante. Resistência forte pelo semanal, mas se após algum sinal de baixa, se acontecer, logicamente, ela não fluir forte para baixo, ou seja, de bater na resistência do semanal e não vir muito forte para baixo, média mais fundos anteriores, aí a gente já começa a olhar um pouco mais para a ponta compradora no papel. Tá? Mas nesse momento a expectativa seria um pouco mais de respeitar essa região de resistência que ela se encontra, vai ficando mais forte aqui no gráfico semanal, na faixa dos 23,34 a 23,84. Lembrando que o gap está aqui na faixa dos 22,86 a 23,07. Então aqui está a região de resistência. Pode invadir um pouco mais ali pelo gráfico semanal que eu acabei de mencionar as resistências. E depois disso o SAMB 11, que está aqui sofrendo para subir, topos e fundos ascendentes sofrendo para subir, ó. Dificuldade, tendência não ganha força, dá para ver bem aqui a questão de um canal aí de alta no papel, e dentro desse canal aí de alta, tá aqui gerando um sinalzinho de alta, beleza, então vou buscar uma compra, é uma alternativa. Só que até agora, como não ganhou tanta força, se ocorrer o contrário, abre caindo lá na segunda-feira e perde essa mínima aqui, ficaria um pouco mais disposto a abrir uma venda, sendo mais agressivo. Por quê? Porque o semanal está dentro ali de uma queda, batendo suporte, subiu fraco, se perder a mínima dessa última semana, que está em R$ 33,04, fica mais para venda, e lembrando, 33,04 é aqui no gráfico diário esse ponto aqui, ó. Então fica mais para ter um topo descendente e caminhar aqui para baixo. Então seria essa alternativa também na ponta vendedora. É isso, amigos. Espero que tenha sido útil para vocês esse radar da semana. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Se você quiser que também solicitar, né, algum ativo para ser comentado nas próximas análises, análise de fechamento do próximo pregão. Já tem também solicitações já na última análise de fechamento da sexta-feira.
E você também pode fazer aqui nessa análise, que eu vou dar uma olhada para tentar montar ali a análise de fechamento do pregão de segunda-feira. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Like aí nessa análise. Aqui na parte de baixo, se você quer entender melhor de tudo que eu falei aqui sobre questão de movimento de alta, tendência, suporte e resistência, mudança de polaridade, média, Fibonacci, enfim, correções, e montar a estratégia, gestão de risco, 1 para 1,5, 1 para 2, enfim. Se quiser saber tudo sobre isso, inscreva-se nas lives que vão acontecer no dia 3 a 6 gratuitamente. Inscreve-se lá que eu vou passar muita informação, muito conteúdo ali gratuito para que você possa ir gradativamente realizando suas análises por conta própria. É isso, amigos. Um grande abraço.